Nossa próxima questão do Enem 2015 é a questão 72. Vamos lá. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato pode ser atribuído a: alternativa A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que o vírus da febre amarela. D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. E, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Para responder essa questão, eu vou recorrer a algo que a gente observa anualmente em relação à gripe. Eu estou fugindo da febre amarela e da dengue no momento? Tô, para que vocês entendam. O vírus da gripe, ele é um vírus altamente transmissível e ele é um vírus que tem uma taxa de mutação muito grande. Automaticamente, quanto mais eu transmito e quanto mais eu muto esse vírus, maior a probabilidade de eu fazer o surgimento de sorotipos deste vírus. A gente viu durante a pandemia de Covid-19 uma grande preocupação frente a essa quantidade de transmissão, que a gente falava, quanto mais o vírus se transmite, talvez seja mais difícil da gente conseguir combatê-lo, de se criar uma vacina eficaz. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com uma vacina bivalente. Por quê? Porque o número de sorotipos do vírus acabou sendo grande. A gente viu surgindo cepas e cepas e cepas e cepas, tá? Então, a gente tem exatamente essa situação. Quanto maior o número de sorotipos que eu tenho, quanto maior o número de variações que eu tenho, tá? Eu tenho uma maior dificuldade de tomar medidas eficazes para a prevenção dessa doença em relação à imunidade, tá? Obviamente, quando a gente fala de prevenção de doenças como a dengue e a febre amarela, fazer tudo para que o mosquito não se procrie é a forma mais efetiva e vai ser efetiva para ambas as doenças. Mas pensando na transmissão, pensando que essa transmissão ela é eficaz, é muito mais fácil eu fazer uma vacina para um vírus que tem poucos sorotipos, ou seja, eu consigo identificá-lo de uma maneira mais fácil do que um vírus que tem maior variação, tá? Então, essa é a grande questão, tá bom? Se eu colocar, por exemplo, 100 manequins iguais dentro de uma sala, mas vestidos com roupas diferentes, eu sei que são 10 manequins iguais. Mas se eu pedir para você me trazer um manequim com uma roupa X e uma calça, uma roupa X, eu quero camisa X e calça Y, obviamente você vai ter que identificar 1 em 100. Né? Se todos estiverem vestidos iguais, eu falo, me traz um manequim com a roupa X, todos estão com a roupa X, tá? É mais ou menos essa lógica que a gente tem. Então, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que quanto mais variações desse vírus eu tenho, mais sorotipos eu tenho, mais difícil é para produzir uma vacina, tá? Então, dentro das minhas alternativas, vamos revê-las, tá? Alternativa A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Não, não é isso. Porque caso fosse isso, o vírus da febre amarela teria mais variações, mas para ele existe vacina para dengue, não. Então não é a A. B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Então, quando eu falo variabilidade antigênica, significa o quê? Ele tem diferenças, é mais difícil você reconhecer especificamente um antígeno, tá? Assim, você reconhece, mas você não prepara a resposta para ele. Você já não tem preparada a resposta para ele, porque é difícil te apresentar isso de uma maneira com uma vacina, tá? Então, a gente fica aí com a B. Mas vamos ver as outras. C,
Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. A gente tem muito mais casos de dengue do que febre amarela por ano no Brasil, né? Pegando só o Brasil como exemplo. Então isso não tem lógica. D. Presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da febre da dengue e somente um tipo do vírus da febre amarela. São vírus do mesmo gênero. Eles têm características semelhantes. Isso não condiz, então. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Não, gente, o vírus da dengue e o vírus da febre amarela vão reproduzir exatamente vão produzir a mesma, uma resposta imunológica da mesma maneira com o nosso sistema imunológico. A diferença é que eu tenho mais variações do vírus da dengue do que do vírus da febre amarela. Então a gente confirma que a nossa alternativa, aquilo que a gente procura, é a alternativa B.